segunda temporada do podcast A Patricinha e a Roqueira, um programa descontraído e desbocado com duas amigas altamente opinativas, que estão aqui para meter o bedelho na realidade, nos fatos cotidianos e na vida dos nossos convidados. E hoje temos outro convidado fodástico. Ele tem tanta especialização que se eu fosse falar todas ia acabar o tempo do podcast. Ele adora velejar, lutar boxe e agora também é especialista em trocar fraldas de neném. Ele é psicoterapeuta e se você começar a se achar demais durante uma sessão com ele, vai levar um "quem você pensa que é?" bem na tua cara, pra tu baixar a bola mesmo. Ele veio para conversar com a gente sobre fobias. Quem é ele? Ele é Eduardo Buoni! Uhul! Bem, acho que você já deve ter notado, a gente ficou sem áudio, teve um probleminha, por quê? Porque essa foi a nossa primeira live, e como todas as primeiras vezes, foi um pouquinho mais complicado, mas relaxa, você vai começar aqui o podcast, tipo, meio sem pé nem cabeça, mas vai ficando aí, porque você vai ver que ele é todo legal. Não tenho medo de barata, não, tenho pânico. É ridículo. Eu me coço, eu subo em cima do sofá, eu dou gritinho, sério, é ridículo. As perninhas batendo numa perna. É ridículo, gente. Vocês veem, você não acredita. Uma mulherão da porra, olha só que mulher maravilhosa, eu dando gritinho e pulando de pezinho. Ai, uma barata! É ridículo, mas é real. Nossa senhora, não. Cadê? Não, aí tem que fazer uma Ô, Luciana, dessensibilização mas isso aí mesmo. tá fácil. Isso aí tá fácil de resolver, viu? Aqui no consultório a gente está trabalhando com realidade virtual para tratamento de fobia. E fobia de animal é o tipo de fobia que a gente trata, inclusive de barata. Então, caso você queira se livrar desse pânico, desse pavor, você pode Ai, não sei, tentar não. Se aqui que você a gente vai dá um me jeito nisso. expor, você vai me expor, aí eu acho que eu vou passar essa, viu? Hoje não, Faro. Mas é virtualmente, sabe? Meu Vai filho. bem de longezinho a barata, ela vai chegando aos pés de pouquinho, você vai respirando, vai O dando uma problema, baixada na Eduardo, excitação é que emocional. a gente percebe logo na fada da Luciana que ela tem um benefício secundário da barata, entendeu? Então, assim, perder o medo da barata é perder alguns benefícios secundários aí, entendeu? Alguém ir ao Ah, auxílio dela, né? é A mocinha verdade. ser salva, Vou essas contar essa coisas história, aí, vou contar essa entendeu? história. Uhum, eu era noiva do Fábio, cara. Eu morava no Cruzeiro, ele morava em Águas Claras, né? Quem é de Brasília que entende o distanciamento disso aí tudo, né? E aí eu cheguei em casa, cara, um belo dia, e tinha uma barata lá, tipo, olá, boa noite, bem-vinda, como é que foi o seu dia de trabalho? Tipo, eu entrei em desespero, subi em cima do sofá, joguei uma almofada em cima da barata para que ela ficasse travada e liguei pro Fábio. Falei assim, amor, tem uma barata aqui, será que você pode vir matar para mim? Gente, ele foi. Ele foi. Não, mas o melhor não foi isso, não. Foi assim: a minha filha chegou em casa, que ela estudava na Jones e tal, e ela chegava depois de mim. Ela chegou em casa, o Fábio tava lá, né? Aí, ô, Fábio, você por aqui? Não sei o que. Vim matar uma barata pra sua mãe. A Letícia olhou pra minha cara e falou assim: não acredito, Ai, mãe, mamãe. deu uma vergonha nessa cara. Eu falei assim, minha filha, você não viu o tamanho dela? Ela tinha até CPF. Ela era criada já. Pelo O amor de caráter. Deus. Mas é Dá real, uma gente. vergonha essa Ô, cara. Kelly, eu vou ter que concordar com você. Se o medo serve para chamar um namorado, a gente está enrolado. Esse medo não vai ser tratado nunca, viu? É por isso que muitas vezes a gente tem que ver o que se a gente quer ser curado mesmo, entendeu? É difícil. Mas isso aí é época de paixão, Eduardo. Passa, porque hoje a gente tá casado, aí entra um mosquitinho aqui no quarto e tal, e eu, ai, Fábio, mosquitinho. Ele, ai, meu Deus do céu, eu vou levar você pra chácara. Ele fala desse jeito, vou levar você pra chácara. Quero ver que você vai dar esses acessos. Assim, acabou o amor, gente, acabou. Quer dizer, agora tem amor, acabou paixão, Luciana, acabou. eu não sei se o Fábio entende alguma coisa de psicologia, mas de certa forma o caminho é exatamente esse. Todo tratamento de fobia, ele exige um tipo de enfrentamento, sabe? Um tipo de exposição ao objeto fóbico. Então, eu não sei se seria uma coisa muito agradável, mas se você tivesse que ficar na chácara muito tempo, uma hora você ia acabar se acostumando, sabe? Uma hora eu ia acabar ficando louca, um dos dois. Mas passa. Deus me livre. Mas você acha que fobia causa, assim, reações físicas? Porque eu me coço inteira, todinha, sério. Não, Luciano, olha só. A fobia, ela é caracterizada por uma série de sinais, de sintomas, né? Os sintomas físicos, você começa a ficar com taquicardia, sudorese, aumento da pressão arterial, você fica com falta de ar, aquela sensação de nó na garganta, que é a digestão sendo interrompida para você poder lutar ou fugir. Então, assim, as sensações físicas são uma característica muito marcante do medo, né?
Ah, entendi. Deve ser por isso. Você tem alguma fobia, Kelly? Alguma coisa assim, meio estranha? Você tem medo de quê? Eu vou confessar que até hoje eu ainda me sinto desconfortável quando eu faço isso. Ah, Você vai achar bobo demais, é o pé para fora da cama. Jesus, eu me lembro, olha só, eu não sou uma pessoa de me descontrolar. Quem me conhece, o Luiz Cláudio até me fala que eu sofria com essas coisas assim. Mas eu me lembro, eu tinha 16 anos e a minha irmã estava embaixo da cama. Eu sabia que era ela que estava ali, e ela vai e agarra meu pé e puxa, e eu comecei a gritar. E olha só, a despersonalização ali nesse caso. Eu sabia que era ela, eu sabia que eu estava exagerando, mas eu não conseguia me controlar, eu gritava. E até hoje, às vezes, eu fico brincando comigo mesma, eu durmo até com o pé para fora, mas era uma fobia minha, eu tinha pavor disso, gente. Essa é uma característica da fobia, né? A reação, ela é desproporcional ao perigo que a situação representa, né? você Muito. tem algum medo assim, Eduardo? Conta aí. Cara, tenho medo de nada. Eu até, por exemplo, estava dirigindo para cá, eu estava pensando nisso. Tipo, alguma fobia, assim, eu não me recordo de ter, sabe? Mas assim, por exemplo, a Kelly estava colocando o medo de colocar o pé para fora da cama. Se você para ler, tipo assim, uma lista de fobia, tipo, sei lá, tem uma fobia que chama arquibutirofobia, que é medo de manteiga de amendoim ficar presa no céu da boca. Então, assim, qualquer, qualquer O coisa que quê? existe no mundo, sabe, dá para você ter medo, sabe? Medo, ele é resultado de um processo de aprendizagem, sabe? Então, qualquer coisa que emparelha com alguma coisa que te dê medo ali, lascou-se, sabe? Não, gente, pelo amor de Deus. Não, eu tenho uma que, na verdade, quem descobriu foi o Luca, cara. Um dia a gente tava indo pro colégio, eu tava indo deixar ele lá, e a gente tava no Uber, né? Aí, do nada, o Luca vira e fala assim: Mamãe, o que que é tripofobia? Filho, sei lá, deve ser medo de alguma coisa, né? Aí eu, vamos pesquisar? Vamos. Isso a gente indo no Uber pro colégio dele, né? Aí eu entreguei meu celular para ele, aí ele vai e coloca lá no Google, tripofobia. Aí ele, aqui, mamãe, é medo de círculos, coisas circulares, de cara de Uhum. ovos, alguma coisa assim. A hora que ele me mostrou as fotos, eu comecei a passar mal de um jeito que eu pedi pro Uber parar e eu vomitei. Você acredita? Acredito. Aí, quando fala que dá reações, pra mim é essa. Porque eu dou esse chiliquinho com barata, mas eu nunca cheguei nesse nível, não. Eu descobri que eu tenho essa tal de tripofobia e que é um negócio que eu não consigo controlar, me dá uma ânsia de vômito absurda. Tipo, quando eu tô fazendo comida. Se a comida borbulhar, fazer aquela bolinha assim, puf, eu não como mais. Eu tenho medo de comer aquilo. Tipo, ovo, só faço ovo mexido. Não, é ridículo, é verdade, é ridículo. Tipo, eu só faço ovo mexido. Por quê? Porque o ovo, quando a gente faz estalado, ele faz aquelas bolinhas de ar, né? E aí eu não como mais. Eu não como mais. Meu Deus. Luciana, Aquele queijo Luciana, crocantezinho assim, você também não curte, não, né? Queijo que Queijo crocante? o queijo, quando ele vai fritando, ele vai fazendo isso também, ele vai borbulhando. Borbulhou. Mas o que você está falando, Lu, das suas reações corporais, é uma coisa que eu falo muito para meus pacientes. Quando você racionaliza o medo, de uma certa maneira, o seu corpo já percebeu o medo há muito tempo. Porque quando você fala para mim, porque como o medo é um estado onde você vai tendo leituras subliminares do ambiente, isso eu estou falando de um medo sem o foco, mas quando você dá um foco para ele, aí você fala, estou com medo disso. Mas para que o medo exista, existe um envolvimento de todos os seus sentidos e uma preparação do seu corpo para o ataque e fuga, como o Eduardo está falando, entendeu? Ou até melhor ainda, como nós somos behavioristas, para o esquiva ou fuga. Ou você se esquivar, ou você fugir desse estímulo fóbico. Que é isso que é a vantagem do processo do Eduardo, porque o processo de esquiva ou fuga, é a ideia da remoção desse estímulo ou do afastamento desse estímulo. uhum. E a técnica de dessensibilização, ela evita que você tenha um desses dois processos, ou você fugir ou você esquivar. Então, você é obrigada a gradativamente enfrentar esse objeto fóbico. Então, o seu corpo, ele reage. É interessante você estar falando, Kelly, porque, por exemplo, eu dei um exemplo aqui, né? Tipo, a pessoa tem medo da manteiga de amendoim ficar presa no céu da boca. Pô, fácil. A pessoa nunca mais come manteiga de amendoim, pronto, a vida dela continua. O grande problema de alguns tipos de fobia é que ela começa a limitar a vida da pessoa, sabe?
Por exemplo, É o que você eu já atendi- faz para evitar exatamente a esquiva e a fuga. O que você por faz exemplo, para evitar. É, o problema é que algumas vezes você acaba tendo uma restrição de alguns aspectos da vida de forma muito acentuada, né? Tipo, por exemplo, se você não consegue viajar para visitar a sua família que mora em outro lugar, sabe? Se você tem algum tipo de fobia social, não consegue falar em público, não consegue, fazer uma entrevista de emprego, não consegue fazer uma prova oral num concurso público. Então isso acaba, de certa forma, limitando muitas possibilidades de vida, sabe? Então, chega uma hora que é melhor encarar o tratamento, é melhor buscar uma solução de enfrentamento do que continuar se esquivando e fugindo, sabe? Porque o prejuízo pode ser muito grande. Eu Ai, tenho meu uma Deus. paciência que eu tô doida para mandar ela para você exatamente por isso. Porque, por exemplo, ela não entra em elevadores e nem em qualquer lugar fechado, túnel, nada. Ela conta que ela foi fazer uma audiência, ela teve que subir 20 andares de escada. E ela levou todo mundo do departamento dela, porque ninguém deixou ela subir sozinha. E é interessante exatamente isso, o prejuízo, né? Meu Por ter Deus. uma limitação. Ô, Kelly, hoje em É dia, por exemplo, claustrofobia, Kelly, ou é medo de elevador? É, pode ser uma claustrofobia, assim, lugares fechados, lugares que ela tem limitações. Tava lendo pode essas continuar. fobias estranhas de celebridade, né? E você sabe a Uma Thurman, que é a protagonista do Kill Bill? Uhum. Ela tem claustrofobia. E vocês lembram de um daqueles volumes lá em que ela foi enterrada viva? Essa mulher, Uhum. ela não ganhou um Oscar, não, porque pra lidar com uma fobia dessa aí, tem que ser atriz pra caralho, velho. De certa forma, isso aí ajuda também ela até a melhorar, sabe? Na próxima vai ficando mais fácil, sabe? Ave Maria. Não, o Eduardo falou. Ah, porque tem que ter uma solução para enfrentamento e tal. Eu acho que eu vou ter que voltar para Porque terapia nesse sentido, porque eu fico bêbada para voar. Eu não gosto de voar, eu invariavelmente, fico sabe, bêbada. Luciana? Hum. Invariavelmente, o tratamento de fobia, ele exige a exposição, sabe? Inclusive, você tem que ter uma observação de aspectos éticos muito forte, porque é um aspecto que envolve sofrimento, sabe? Inclusive, para você realiza algumas sessões antes de iniciar o tratamento, só para fortalecer o vínculo, porque se você botar lá de uma vez, é possível que a pessoa não volte, sabe? Dado o nível de sofrimento que ela apresenta na sessão de exposição. Quando o equipamento chegou, fui fazer um teste com a minha sogra, a bichinha quase morreu do coração. Ai, olha quem ele usa de cobaia. A sogra. Meu Deus do céu. Quando o equipamento chegou, fui fazer um teste com a minha sogra. Ela nunca mais voltou lá em casa. Não Não, foi ela aquele falou que não tinha. choquinho, não, na sogra? Foi só o Foi, dessensibilização mesmo? Deu uns foi. choquinhos nela, não? Ela falou que não tinha medo de altura, eu botei lá um negócio de altura, ela teve até uma. Ficou até Vertigem. como se fosse com uma contratura no diafragma, sabe? É, Para mas a Lu estava falando de medos que são estranhos, assim, que são diferentes, mas existem medos que existem uma certa razoabilidade de existir, então, que são os chamados medos Sim. ancestrais. Então, por exemplo, medo de altura, o medo da morte, o medo do escuro, entendeu? O medo, por exemplo, o medo e o nojo, eles são emoções muito parecidas em termos de mecanismos de iniciação, então, que é essa ideia da aversão, né? Então, por exemplo, a coisa da comida estragada, dessa visão ruim, isso tudo causa essa aversão. Então, esse medo, exatamente esses medos estranhos, eles vêm de uma evolução desses medos primitivos aí. Nossa, Sim. como que evoluiu a manteiga de amendoim no céu da boca? Evoluiu de quê? Provavelmente até pelo medo da morte, entendeu? Porque essa pessoa se fixa numa ideia, num contexto, ela cria um enredo para que isso aconteça. Da mesma maneira que tem gente que morre de medo de ser enterrado vivo, nem morreu ainda, ela já cria essa possibilidade na cabeça dela. O problema, Eu Luciana, tinha é um que medo de morrer muito grande. o medo, ele é aprendido como qualquer outro tipo de comportamento, sabe? Então, tem até experimentos em psicologia de uma época onde você tinha uma, um arcabouço ético menos rígido, assim, que você ensinava as pessoas, por exemplo, bebês a terem medo de rato, entendeu? Bebê a ter medo de alguma coisa. Você pegava, colocava, por exemplo, o bebê diante de um copo e ficava batendo num prato, sabe? Lembra aquele barulho estridente que assusta o bebê, sabe? De repente, você botava um Aham. copo perto do bebê, ele ficava desesperado, sabe? Então, esse processo de O pequeno aquisição de Albert, fobia, né? esse processo de aquisição de fobia, infelizmente, às vezes acontece alguma situação na qual você está diante de alguma coisa
e você passa por uma situação que te deixa muito medo, se aquilo ali ocorrer um processo de condicionamento, invariavelmente você vai ficar com um tipo de fobia, sabe? E principalmente atento a esse processo de aprendizagem, é que na clínica a gente tem que focar o que a pessoa faz para corrigir aquele medo, porque às vezes mais importante em si do que entender o mecanismo do medo, até o que gerou o medo, são esses comportamentos limitantes que ela faz às vezes para burlar esse medo, e que são esses comportamentos muitas vezes que trazem até o prejuízo para a vida dessa pessoa, porque ela passa tanto tempo ocupada com isso, que acaba diminuindo a qualidade de vida dela. Tô pensando aqui no meu medo de voar, porque eu só voo quando eu estou bêbada, né? Ou se não bem altinha, realmente. Você precisa voar para estar bêbada? Cirrose. Não, é um prejuízo para mim, é cirrose. Então. Vocês sabiam que Alfred Hitchcock, o pai do terror, aquele diretor famosíssimo lá e tal, ele tinha medo de ovos? Ovos. Eu nem sei se tem nome para isso, mas ele tinha fobia de ovos. Eu já vi que tem bolinhas, que é o da tricofobia, né? É o meu. Uhum. O tem cara gente que tem medo de beijar. Tem medo de beijar? Filemafobia. Tem gente que tem medo de mulher bonita, que é caligenofobia. Tem gente que tem medo só de mulher, é ginofobia. Não, mas que medo é esse, sabe que é? Agora, sabe o que é interessante também, que a gente às vezes não para pensar? O que a gente está falando aqui são alguns tipos de fobias específicas, sabe? Que existe um objeto bem definido. Só que, por exemplo, quando você vê no consultório, tem muitos tipos de medo que não são tratados dessa maneira, não é uma coisa muito clara, mas a pessoa começa a pautar a vida dela por conta daquilo, sabe? Por exemplo, tem muita gente que tem medo de relacionamento amoroso. Então, assim, eu atendi um cara aqui na faixa dos 50 homem tem medo de relacionamento amoroso, clichêzão, tá? Mas aprendeu a ter medo, sabe, Luciana? Ele fala assim, meu estilo de vida é solteirão. Então, assim, só que ele acaba adotando um estilo de vida que afasta ele de qualquer tipo de relação íntima e amorosa, porque quando o cara era mais novo, teve uma série de decepções seguidas, amorosas, sabe? E aquilo acaba, de certa forma, moldando um estilo de vida no qual ele não precisa entrar em contato com aquilo que ele tem medo, sabe? Então, a Kelly colocou uma boa questão, sabe? Muitas vezes, o medo não é um sentimento ruim, sabe? O medo preserva você de inúmeras situações de perigo, sabe? Prepara você para o enfrentamento de situações que podem, de certa forma, colocar em risco sua vida, sua integridade física. No entanto, quando isso passa do limite, você acaba dando um jeito. Se você não percebe aquilo e não resolve enfrentar, você acaba adotando uma maneira de resolver aquilo, tipo, tomando todas para voar, tipo, virando um solteirão convicto, ou coisas do tipo, sabe? Só que nisso, existem situações que são socialmente aceitas. O cara pode virar um solteirão. Você pode tomar todas para voar e tá de boa, sabe? Talvez seja muito melhor você fazer isso do que se tratar, porque é um tratamento, tipo, às vezes caro, penoso para fazer. No entanto, quando a limitação provocada pelo medo é muito grande, aí talvez a pessoa deva parar para refletir um pouco se não vale a pena ela encarar e se tratar, sabe? Concordo. Eu tava pesquisando sobre os maiores medos e tal do ser humano, mas é engraçado que toda pesquisa que eu vejo acaba sendo um pouco tendenciosa para uma coisa ou outra. Então eu vejo muito aqui, medo de cobra, medo da morte, medo que eu até anotei aqui, ó, medo da escuridão, medo de falar em público. Você acha que medo de falar em público ele é mais forte do que o medo da morte? Nossa, difícil. Uma das fobias que tem maior prevalência assim, na sociedade é medo de sangue para criança, sabe? 40% das crianças assim tem medo de sangue e de machucado, sabe? E é engraçado ele tem medo de agulha. É engraçado, e esse tipo de medo é engraçado que com o tempo, talvez pela exposição ou por alguma outra coisa do tipo que você vai mudando a tua forma de pensar, com o passar do tempo vai diminuindo a prevalência dele, sabe? E o medo de sangue, ele tem uma característica muito interessante, que ele é o único tipo de fobia bifásica do ponto de vista emocional. Porque toda fobia, você vai ficando cada vez com mais medo quando você é exposto, sabe? Se você não for adotando as técnicas de relaxamento necessárias.
Já a fobia de sangue, não. Ela começa a disparar uma excitação emocional e depois ela tem uma redução drástica, que faz com que as pessoas acabem desmaiando, sabe? Então, assim, é o único tipo de fobia que tem essa resposta bifásica, sabe? Então, tem muito analista do comportamento, muito cientista que estuda a fobia de sangue, justamente por causa disso. Porque é uma fobia que diminui a prevalência com o tempo, ou seja, à medida que você está mais velho, reduz, e ela é bifásica, ou seja, quando você está com muito medo, você reduz drasticamente o medo e acaba desmaiando, sabe? Ai, e aquele medinho de perder a pessoa? Eu acho que aí entra na ideia até do Raul Seixas, o medo de ter medo. Porque alguém falou aqui que teve medo e o pai falava do bicho-papão. Porque muitas vezes o nosso medo, ele tem a ver com o nosso comportamento supersticioso, é de dar causa e efeito a coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Então, esse medinho de perder a pessoa, esse medo de se apaixonar, esse medo do sofrimento que vem a ter, é um medo ligado a uma ansiedade com alguma coisa futura. Então, tem muito mais a ver com o medo de ter medo. O medo desse sofrimento. Eu gostei dessa colocação que você fez, porque, na verdade, o medo não é de perder a pessoa, o medo é de sofrer. Se você não perdeu alguém e sofreu pra caralho, invariavelmente você não vai estar preocupado se vai perder ou não. Mas se você perdeu alguém e sofreu muito, você vai ficar com medo, sabe? Mas geralmente o medo tem a ver com isso, né? Você não tem o medo da altura, você tem medo de cair. Você não tem o medo da morte, você tem medo de morrer, entendeu? É muito mais essa questão do que pode acontecer com aquilo que você se relaciona. E aí vem essa ideia da fantasia, do que nos contam. Eu sempre tive muito cuidado, de verdade, eu ficava muito brava quando alguém ia mentir para os meus filhos, entendeu? Quando alguém falava assim, mamãe vai ali rapidinho, eu voltava rapidinho, olhava para minha filha e falava, não, mamãe vai demorar. Mas menino! Ela estava chorando, alguém falava, não, ela volta logo. Eu parava tudo que eu estava fazendo, eu voltava, a minha mãe ficava brava comigo, assim. Eu falava, não, eu vou demorar. Vou demorar. Não me espere acordada que eu tô pode dormir, vai cuidar da tua vida. Porque essa relação com... Porque isso que é o difícil da clínica, né, Eduardo? Você estava falando que o medo tem a ver com a supervalorização desse objeto fóbico, né? É, de uma certa maneira, racionalizar isso dentro de uma coerência. Porque, como você mesmo falou também, muitas vezes as nossas paranoias... Porque qualquer coisa pode ser perigosa. Qualquer coisa, né? Eu lembro uma paciente minha que falava assim, mas Kelly, você não acha que ele pode me trair? Eu falava, pode. Claro que pode. Qualquer coisa pode acontecer, mas a ideia é o que te leva a acreditar que isso vai acontecer agora, entendeu? O que leva você a acreditar que ele está te traindo agora. Kelly, isso que você falou é um aspecto importantíssimo, sabe? Porque essa é uma das primeiras etapas do tratamento de fobia, né? É uma correção sobre o pensamento da pessoa, sobre algumas regras e autorregras que ela tem em relação ao comportamento dela, em relação ao mundo, em relação ao próprio objeto de fobia, que invariavelmente, quando a pessoa tem alguma fobia, ela tem alguma distorção na maneira de pensar em relação àquilo. E principalmente esse pensar dentro de um processo do que ela aprendeu sobre aquilo, né? Porque aí entra esse viés cognitivo, né, mentalista e o comportamental da aprendizagem. Porque, na verdade, o ato mental leva a um ato motor, mas esse ato mental é um processo de uma cognição do como você vê aquilo, como você explica que aquilo está acontecendo para você. E esse é o viés que tem que se mudar muitas vezes na aprendizagem da clínica, quais são as regras que conduzem esse seu viés de pensamento. E aonde isso está te levando dentro de um comportamento, que é esse corpo se comportando de uma maneira fóbica, suando, tendo uma hiperativação, uma hiperexcitação, e que te prejudica. Sim. Tá, agora você falou sobre regras e tal. Aí eu lembrei de medo de escuro, que é uma coisa que começa muito, acho que quando a gente é criança e tal. E aí, como é que você lida com isso? Porque eu confesso que, assim, eu sempre fico dizendo que Deus me abençoou com a dádiva de ser mãe, mas ele não me muniu de paciência, entendeu? Eu sou uma mãe muito sem paciência. Sou uma mãe muito sem paciência. E quando o filho meu falava assim, eu tô com medo de escuro, eu falei assim, menina, ó, apagava a luz, o filho meu nunca dormiu com a luz acesa. Desculpa, meu Deus, de alguma maneira,
isso daí é o tratamento na tora, entendeu? Você expõe a pessoa ao objeto de fobia, aquilo desensibiliza e ela perde o medo. Pois é, aí, mas até perder o medo, aí tá traumatizado já, né? Não, eu só peço que os meus filhos tenham dinheiro para pagar os terapeutas dele, entendeu? Porque do mesmo jeito que a minha mãe me estragou em algumas coisas, eu tô aqui para estragar meus filhos Quem também. nunca? Quem nunca? E que eles possam estragar os deles também. E quando eu virar avó, eu vou estragar os filhos dele igual a minha mãe e a minha sogra estragaram os meus, porque isso é um ciclo sem fim, entendeu? Rei Leão, é isso aí. Eu falo para eles assim, ó, eu fui melhor que a minha mãe, você tem obrigação. Ó, minha mãe foi melhor do que a mãe dela. Tenho certeza, se eu for falar, mãe, você é uma melhor mãe que a sua mãe, ela fala, sou. E eu tento ser uma melhor mãe que eu. E você tem obrigação de ser a melhor mãe do que eu. Assim vai. Então vai acabar tendo uma mãe perfeita aí no final. Com certeza, vai chegar uma hora que ele vai transcender. Vai nada, gente. Vai nada. A mãe perfeita, ela existe, mas ela não teve filho ainda, entendeu? Ó, tem uma pessoa aqui falando que tem medo de perder o esposo, né? E a gente tem que definir essa palavra. Essa seria a primeira palavra que eu ia falar. O que é perder para você, né? É perder assim numa morte súbita, é perder numa esquina, é perder num cabaré. O que é perder alguém? No cabaré. Meu Deus. Se for pra perder no cabaré. Numa homenagem a Troar, ele curte mais o parceiro. Não sei o que é perder alguém. Não, se for no cabaré, pode ficar lá. Pode ficar, leva para casa, Satanás. Manjar, toma essa oferenda. Pega de volta. Tá doido. Kelly, sabe o que é interessante nessa questão que você colocou aí? Na verdade, muita gente que tem medo de perder parceiro tem medo de ficar sozinho, sabe? Isso. Então, a gente ia chegar a esse ponto, verdade. Então, o que acontece? Esse é um medo muito comum, sabe? Geralmente, quando eu atendo pessoas, casais, que estão numa situação bem deteriorada da relação, sabe? Com, às vezes, violência física, algum tipo de abuso e tal, invariavelmente são pessoas que têm medo de ficar sozinhas, sabe? Porque quanto maior o nível de adversidade que você suporta, é menor a quantidade de opções que você tem, sabe? Se ficar só não é opção, você vai deixar teu casamento acabar com você para você conseguir se separar, sabe? Então, esse medo de ficar sozinho também, ele é responsável pela deterioração de inúmeros relacionamentos. Não, pera, me explica de novo. Você vai precisar estragar seu casamento? Peraí, não entendi. Não, olha só, eu estava conversando, porque tem muita gente que fala que tem medo de perder o marido, né? Mas a questão não é medo de perder, é medo de ficar sozinho, sabe? Então, geralmente, as pessoas que têm medo de ficar só, quando o casamento começa a ficar ruim, elas deixam ir até as últimas consequências, porque como elas não conseguem se ver sozinhas, o casamento pode estar uma merda que elas acabam se mantendo, sabe? Então, você precisa tratar esse medo da pessoa ficar só, às vezes, para ela poder ou se separar ou até encontrar uma forma de ter uma vida mais funcional a dois, sabe? Ah, boto fé, boto fé. Não, eu tenho medo de perder o meu marido, mas assim, perder dele morrer. Foi exatamente o que ela disse também. E eu acho interessante essa questão da morte. Eu falo uma coisa muito para uma paciente minha, assim, eu falei até na live que eu participei sobre luto, que alguém falou assim, eu não estou preparada para a morte. E uma das coisas para a gente pensar muito, a gente não se prepara para a morte nunca, desde o nosso nascimento e em todas as nossas respirações, na realidade a gente não está se preparando para a morte, a gente está só adiando ela, porque na realidade a gente está preparado para viver, a gente tem que estar preparado para sobreviver. Se a gente para de se alimentar, a gente está mais próximo da morte. Então, assim, a nossa autoestima é a ideia de nossa preservação para adiar essa morte. Então, essa pessoa que tem medo de perder esse marido ou perder alguém para a morte é uma pessoa que precisa realmente viver. É uma pessoa que precisa usufruir essa outra pessoa, curtir bons momentos, porque, na verdade, a gente não se prepara para a morte nunca, ninguém se prepara, mas a gente não conta com ela, a gente não conta com ela agora, entendeu? A gente está tentando adiar, jogar para frente, empurra. É verdade. É interessante, é verdade. Tem um outro aspecto, sabe, Kelly, dessa questão de quando você tem medo do parceiro morrer, isso acontece muito quando também ocorre uma relação de dependência muito forte, sabe? Muitos reforçadores envolvidos, né? Sim,
às vezes, por exemplo, quando é a pessoa que faz tudo, sabe, se é o arrimo de família, se é a pessoa que resolve todos os problemas, etc e tal, se aquela pessoa morrer, a família pode ficar numa situação muito difícil, né? Então, às vezes, quando você tem uma relação de dependência, esse medo também ele acaba se acentuando. Ai, gente, que terrível. Né? Não, esses assuntos estão muito mórbidos. Medo de perder as Eu pessoas. perdi o meu medo da chuva. Ok. O vinho começou a bater. E é legal essa música porque ele fala que ele perdeu o medo do medo da chuva. Eu tinha uma paciente que antes de chover ela ficava com medo, ou seja, o estímulo fóbico não tinha acontecido, mas ela já estava em pânico. E muitas vezes o nosso medo, a gente tem muito mais medo do que do medo. Caralho, essa aí eu vou ter que beber mais uma. E olha só, se nossas crises de ansiedade não acontecem antes mesmo da gente... Por exemplo, o medo de perder alguém. O real fenômeno não aconteceu, mas eu já vivo como se fosse, entendeu? Eu tenho medo de alguém agarrar meu pé. Ninguém tá pegando meu pé, mas eu estou pensando que isso vai acontecer antes mesmo que isso aconteça. Eu tenho medo de altura, eu tenho medo de viajar. Eu fico, às vezes, meses sofrendo com isso antes mesmo de viajar, porque às vezes a viagem só dura 1 hora. Mas eu estraguei 20 dias da minha vida pensando nisso. Tecnicamente tem uma distinção interessante, porque quando, por exemplo, se você tem medo de cachorro e está de frente para o cachorro, tecnicamente isso é medo. Agora, se você está em casa pensando que vai encontrar o cachorro, isso é ansiedade, sabe? Então, assim, a ansiedade é um medo imaginado, né? É um medo sem estar em contato com o processo fóbico. Não, ansiedade é a doença do século, né? Todo mundo fala agora de crise de ansiedade. Eu tenho as minhas, confesso. Eu também tenho as minhas. Meu Deus, é tão legal. É tipo o médico que fica doente, né? A gente acha que não existe um negócio desse. Aí vem o terapeuta e fala assim, eu também tenho as minhas ansiedades. Mas olha só, é a ansiedade que mexe a humanidade. A ansiedade é um dos estados que nos coloca em alerta, em conexão com o ambiente, que nos provoca essa ideia de antecipar fatos e nos organizar no agora. Agora, o transtorno de ansiedade é exatamente quando a gente quer controlar e a gente não entende o nosso próprio limite do controle. E como a ideia de controle nos acalma, a gente entra num processo fóbico. Porque aí o medo se torna maior do que a nossa própria capacidade de resolver aquilo. É isso aí. Anos de terapia para poder cuidar disso aí de mim, essa minha mania de controle. Aí quando eu imagino que controle não está nas minhas mãos, aí eu fico com medo e é um desespero. Obrigada, terapeuta. Mas essa é uma das grandes questões do poder. Poder é controle. A gente é muito vaidoso, a gente adora ter poderes. Agora, sabe o que é interessante? Porque a Luciana estava colocando essa questão de controle, né? O tratamento para o controlador é não controlar, né? A gente chama de terapia de prevenção de resposta. Então, assim... A pessoa que é controladora, ela tem que ficar no lugar onde ela quer controlar alguma coisa sem fazer nada para aprender a não controlar, sabe? O que também é difícil. Então, esses dois tipos de terapia, essa terapia de prevenção e resposta, ela é utilizada para tratar comportamento obsessivo-compulsivo. Também é uma terapia muito difícil, repleta de muito sofrimento, sabe? Então, são esses dois tratamentos. Eu estou sofrendo de imaginar que posso sofrendo. passar por essa terapia. Só de imaginar, já estou sofrendo, comecei a me coçar aqui, ó. O podcast está tendo um efeito aversivo. Pelo amor de Deus, esse podcast aqui, vou ter que tomar até uns negocinhos aqui depois, pelo amor de Deus. Ansiosa. Só de imaginar. Tô ficando ansiosa. Mas olha só, Luciana, o álcool, ele atua numa área do cérebro que inibe essas respostas de medo, sabe? Por isso que o bêbado fica corajoso, entendeu? Ousado. Eu sou uma bêbada rica. Eu sou rica! Eu sou bêbada Principalmente rica. No neurotransmissor GABA, que é o nosso neurotransmissor de controle. Então, ele inibe esse neurotransmissor, então literalmente você fica sem controle. E você sabia que um cérebro apaixonado e um cérebro bêbado se parecem muito na ressonância magnética, exatamente pelo mesmo processo do GABA, ele diminui esse neurotransmissor. Por isso que quando a gente fica apaixonado, fica abestado. Sério? Tudo pode. Ai, amor, é lindo. Vai, pode ir, vai. Você arrasa meu coração. Nossa, será que tem tanto, que é por isso que tem tanto... A gente fica displicente.
tal. Eu disse, não, eu quero continuar O apaixonada. cérebro bêbado e o cérebro apaixonado são muito parecidos. Meu Deus, eu não sabia dessa não, Kelly. Pra mim é totalmente novidade isso Eu aí. acho que faz todo sentido em termos de evolução, porque, por Bêbada é exemplo, fogo. Olha aí, faz não todo é isso só não. Para e pensa, quando você se apaixona por alguém, você tem que diminuir as suas defesas, principalmente uma defesa de nojo. Você vai trocar fluidos com essa pessoa. Você tem que se aproximar dessa pessoa. Então glória a Deus. você tem que diminuir alguns mecanismos de repulsa, de rejeição. Então você tem que ficar mais. Então tem tudo. Essa que é a graça do negócio. E o problema é que quando a gente descobre que a gente foi enganado, né? E a gente fica com raiva, que é sangue no zóio, revoltadinha da estrela. E na verdade quem criou a expectativa foi a gente mesmo. Amiga, estrela é só da nossa época mesmo, viu? Millennials, geração Z que tá ouvindo a gente agora, não sabe nem o que é estrela. Gente, Hasbro, Play-Doh, pra ver se eles... Foda-se, vai no Google e procura. Você tá muito cringe, amiga. Eu vou fazer 50, gente. Eu sou velha. Você não é mais jovem, mulher. Tu é milênio. O que é cringe? Tá todo mundo falando, eu acho que eu sou a única pessoa que não sabe. Ai, cringe, Eduardo, é alguém que não tem o que fazer, aí resolveu inventar uma palavra nova pra representar o vergonha alheia. Isso foi cringe, cara. É essa geração Z aí que tá falando que coisas cringe. Você sabe o que é cringe? É aquele filho adolescente que fica perto da mãe, para que tá feio. Sabe aquele filho adolescente que fica, mãe, para que tá feio? É o cringe. É isso. É porque a internet adora essas modinhas de rivalidade. Aí eles fizeram uma lista de coisas que são cringe. Aí, tipo, cabelo de lado é cringe. Tá no meio agora, eu tô moderna, então. Cabelo de lado. Não, eu acho que devia ser aqueles cabelos dos anos 80 de lado, assim, que fazia até aquele vulso, assim, ó. Não, amiga, cabelo de lado, ponto final. Aí, tipo, gostar de café da manhã. Eu fiquei pensando assim, cara, quem não gosta de café da manhã é quem acorda meio-dia, né? Porque aí acorda e janta? Ah, tem dó. Se você toma café, você é cringe. Se você gosta de Harry Potter, você é cringe. Se você usa calça skinny, você é cringe. Ah, tomar no meio, né, gente? Pelo amor de Deus. O pessoal não tem mais o que fazer, não. Ai, cuidar da sua vida, pelo amor de Deus. O povo hoje em dia tá muito cheio de limitação, né? É o verbo para vergonha alheia. Ser cringe. Ah, o pessoal tem mais o que fazer mesmo. Vamos voltar aqui e falar dos nossos medos. Eduardo, você acha que existe um medo que seja mais, assim, masculino e um medo que seja mais feminino? Ou não? Todo mundo tem medo, tudo igual. Tipo, mulher não tem esse medo de conseguir prover para a família. Mulher não tem esse medo. Eu acho que nisso a gente entra nessas questões de gênero, assim, de papéis, sabe? De papel de homem, papel de mulher, por exemplo. Essa questão de não conseguir prover a família está ligado a um altíssimo nível, inclusive, de suicídio de homem, né? Masculino. É mesmo? Sim, esse é um dos motivos pelo qual uma parte dos suicídios masculinos acontecem, né? Dívida? Tipo, dívida? Não, é de, às vezes, não conseguir sustentar a família. Tipo, você é demitido e fala, cara, o que eu vou fazer? Porque, tipo, numa sociedade como a nossa está estruturada, tipo assim, o homem, tipo, perde a dignidade dele se ele não conseguir sustentar a família, sabe? Então, eu acho que esse é um medo, talvez, seja mais masculino por questões culturais, né? Agora, por exemplo, medo de barata, né? Talvez de novo a gente falando disso. Mais mulher com medo de barata do que homem, né? Se não for a Kelly, né? Que a Kelly encara. Eu encaro. Eu acho que a resposta, Lu, a resposta da sua pergunta não está só no gênero. Porque, na verdade, o medo, ele sempre vai acontecer de uma relação entre um indivíduo que tem um subjetivo e um meio que provoca ou que inicia esse medo. E aí, por isso que depende desse processo em termos até de uma aprendizagem. E como o Eduardo está falando, existem alguns padrões que a gente tende a repetir na natureza. Então, esse padrão do homem provedor, do homem que tem até aquela questão do alfa, né? Aquele que mantém não só pensar em provedor, não só como o monetário, porque o monetário ele se torna muito evidente no mundo capitalista, mas esse onde provém um ambiente de qualidade para essa família.
E aí eu acho que tem gatilhos individuais em termos de papéis de investimento, e a gente volta a falar das crias, de investimento parental, que se destacam, entendeu? Então, por exemplo, para nós fêmeas, o investimento parental muito alto é o tempo. O tempo que a gente se dedica para a fêmea é muito maior que o tempo que o homem, para a cria, é muito maior do que o tempo que o macho se dedica. E o macho, ele acaba, nesse espaço, tendo muito mais tempo de se dedicar ao provento, que é essa ideia do trabalho, que ele vai fazer. E muitas vezes esses dois papéis se misturam numa identidade. E aí que entra as diferenças individuais nesses padrões de medo. Então, por exemplo, o medo de perder o filho, o medo de o menino não ser alguém, de ser marginal. Muitas vezes você vê algumas fêmeas se manifestando com isso e você vai falar com o cara e falar, não, tá tudo bem, o moleque tá ótimo, o moleque tá na rua, perdido, tem 20 horas que não dá notícia e o pai tá lá de boa e a mãe tá lá se descabelando, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, daqui a pouco, de repente, o cara tá falando da luz acesa, que vão levar ele à falência e que ele não consegue trabalhar o suficiente. Então, esse medo, ele vem dessa relação, desse ambiente com as contingências. A luz vai aumentar 52%, amiga. Aqui a frase do Fábio aqui em casa é: vocês são sócios da SEB? Tá vendo? Por quê? Mesmo que, olha só, e a conta às vezes é dividida bonitinho, igualzinho, mas ele é o... Aqui é. Luciana, sócio da SEB. Agora tem uma questão interessante, que até por questões anatômicas, tem uns medos que são exclusivamente das mulheres e outros de homens, né? Por exemplo, vaginismo, que é o medo de penetração, né? Tipo, obviamente só uma mulher consegue ter, né? Porque vaginismo é medo de penetração na vagina, especificamente. Então, assim, especificamente, penetração tem, né? Mas é de sentir então, assim, dor na penetração, tem que ter, né? Não é só a penetração, é de sentir dor. Não, mas sentir dor é diferente de você ter medo. Não, mas aí o medo não entra como de sentir dor, não só da penetração, é isso que eu sei que é diferente. É difícil você especificar do que a pessoa tem medo, né? Mas assim, se ela só sente dor penetrando e tipo, se ela sente dor de penetração, acaba que do ponto de vista prático, pragmaticamente, não tem diferença, sabe? Mas nesse caso específico, só uma mulher consegue ter vaginismo, sabe? Então, obviamente tem, por exemplo, o que eu estava falando, medo de mulher bonita. A prevalência é muito maior em homem do que em mulheres, sabe? Então tem essas questões assim que... De onde saiu isso, gente? Medo de mulher bonita? Assim, Deus me livre, aquela mulher muito bonita. Especula-se que seja medo de ser rejeitado, etc e tal, mas enfim, o povo gosta de dar nome nas coisas, a gente vai inserindo no repertório. A gente tá aí prendendo pasta de amendoim no céu da boca e tá assustando o povo, né? Mole? Não vou esquecer essa, cara. Essa pra mim foi the best. Cara, rapaz, eu tenho um medo da pasta de amendoim prendendo no céu na minha boca. Mas aí você para pensar em relação, mas nenhum medo, se você olhar um medo do coleguinha, ele não se torna racional para você. É fácil a gente dizer isso, porque quando você, por exemplo, na clínica a gente recebe tantos medos aleatórios que às vezes ocupam semanas de sessões e você fica trabalhando um conceito e tentando convencer aquela pessoa de que aquilo não é um problema, talvez. Tentando convencer que a pessoa dá conta daquilo e ela se ocupa muito tempo, por isso que o medo ele tem esse estado de ansiedade junto. Porque é o quanto de tempo você se ocupa tentando solucionar aquilo, tentando se esquivar daquilo. Porque a grande diferença, eu acho que é importante separar isso de fuga e esquiva. Porque a fuga é quando você está em contato com a barata, entendeu? Você está lá, a barata olhando para você, você olhando para a barata, você joga a almofada, liga para o Fábio, faz alguma coisa, você quer fugir daquela situação. Agora, a esquiva é você ficar detetizando a casa, ficar verificando se a barata está lá dentro, botando armadilhas para a barata, ficar com medo do Fábio sair, a barata aparecer, entendeu? E muitas vezes essa esquiva ocupa muito mais tempo do seu repertório de vida útil, produtiva, do que propriamente a barata em si. Inclusive, grande parte de processo... Já chegou no seu consultório aí de medo meio doido, assim?
Ah, o ciúme. O ciúme é um medo muito doido, entendeu? É por isso que eu estava conversando com a Luciana, e a gente estava em dúvida se a gente falava de ciúme ou de medo, né? E eu falei que não tinha muita. Se a gente fosse levar para o tempo, para o ponto de vista de padrões de respostas, o medo e o ciúme, o ciúme é um processo de medo. É um processo onde você antecipa alguma coisa e você entra num processo fóbico de excitação e de ansiedade, não é, Eduardo? O que você acha do ciúme? Sim. Na verdade, assim, tem duas questões dos ciúmes que eu acho que a gente precisa diferenciar, né? Tem um aspecto dos ciúmes que é você não querer dividir a pessoa com ninguém. E nisso eu acho que não tem um aspecto fóbico envolvido, né? E é engraçado, porque cachorro tem essas coisas, né? Por exemplo, meu bebezinho é super expressivo. Hoje eu estava caminhando com a minha noiva, a gente deu um beijo no outro, ele fez uma carinha feia, sabe? Palhaçada. Então, Esses assim, peitinhos são meu, vaza. então, É isso. assim, eu acho que ele ficou com ciúmes, mas não que tivesse envolvido com uma fobia. Agora, muita gente confunde essa questão dos ciúmes com medo de perder, que eu acho que é o que a Kelly falou. Então, assim, Isso. no consultório, quando a pessoa fala ciúmes, eu sempre tento separar as duas coisas, sabe? Porque tem gente que quer tudo para ela, não quer dividir, etc e tal. Então, isso é um processo que talvez não precise de nenhum tipo de terapia de exposição. Agora, essa questão do medo de perder, e etc e tal, medo de ser traído, medo de ficar só, são outros processos que estão envolvidos também com os ciúmes, geralmente. Bicho, medo de ser traída é uma coisa, né? Afe Maria. Lavou tá novo, meu chefe falava isso. Cara, mas essa parada de trair é um negócio tão complicado, porque, cara, quando você quer fazer, você faz o negócio, e aí. Inclusive, a gente extrapolando um pouquinho o assunto, eu tava vendo que a desculpa masculina, né? A desculpa masculina mais comum na hora de trair é vou pra academia. Por isso que eu malho com o Fábio, que não vai rolar de ir pra academia. Mas, por Pelo amor exemplo, de Luciana, A internet me ensinou que é fazer a unha. Mulheres vão fazer a unha, não vão você pra academia. colocou essa questão, mas, por exemplo, muitas pessoas deixam de trair por medo de perder a pessoa que tem, sabe? Então, assim, às vezes, o medo, ele tem uma função interessante de preservar as suas coisas, sabe? Se você está de frente para um pitbull solto na rua e você fica com medo e corre, cara, o seu medo é extremamente funcional. O medo não é um mal por si só. O medo, Não. ele tem a função de preservar a sua vida, de preservar suas relações, de preservar a sua integridade física, a integridade física das pessoas que você ama. O problema é quando existe uma desproporcionalidade da sua resposta emocional e quando você tem medo de algo que não representa perigo. Aí que a gente começa a debater, sabe? Entendi. Interessante. Interessante. Tá vendo? Eita, velho, vou te falar. Gente, olha, eu não posso deixar a gente ficar empolgado aqui, porque sabe que senão o nosso editor ele vai sofrer depois, né? Então vamos para as nossas dicas? Vamos para os nossos quadros! Vamos começar agora aqui, ó, com o Se Liga na Dica. E vou te falar, Kelly, você vai ficar orgulhosa de mim, viu, Kelly? Porque hoje eu trouxe todos os quadros preenchidos. Né? Nos últimos episódios, o Eduardo tava tipo assim, não, Kelly, manda aí, vai você e tal. Não, vai você. Não, hoje é você, hoje é você, hoje é você. Hoje é você. Assim, mas todo dia sou eu, Luciana, pelo amor de Deus, né? Fala sério, né? Mas vamos lá, vamos para o nosso quadro Se Liga na Dica, onde a gente pode dar uma dica aqui. Eu não sei, tirei ele de perto de mim, se eu já dei essa dica aqui antes, mas eu vou falar de novo, porque esse final de semana rolou uma treta aqui em casa, e aí eu fiquei lendo um livro, quase que eu zerei o livro de novo, entendeu? Mas é um livro chamado TED Talk, é como você... É o livro mesmo do TED Talk. Eu sou uma consumidora ávida de TED Talk. Então, assim, eu não quero recomendar o livro, não, porque né, o livro lê quem quer. Mas eu acho assim que quem está ávido por conhecimento e não tem essa paciência para ler, eu indico assistir TED Talks. Então, eu vou colocar até aqui, para não ficar uma solta, vou colocar aqui no nosso chat e tal, aqui no YouTube, um TED Talk que eu acho muito bacana,
que é o da Cameron Russell. Ela é uma modelo, e é interessante que ela fala durante 9 minutos. Ela é modelo. Ela chega para conversar, ela tá aquele estereótipo, magra, cabelos lisos, com um vestido tubinho e tal, um salto desse tamanho. Aí ela vai e fala que ela é modelo, aí de repente ela troca de roupa, sabe? Ela prende o cabelo, coloca uma saia longa, uma sapatilha, aí ela fala assim, olha, em 30 segundos eu mudei tudo que vocês achavam sobre mim. Ela fala nesse TED Talk dela que a aparência não é tudo. Aí ela fala assim, acreditem em mim porque eu sou modelo. E aí ela conta a história dela nessa jornada de modelo. Eu não vou ficar dando spoiler não, eu acho bem bacana, coloquei até aqui no chat para vocês darem uma olhada depois. É muito bacana, para quem quer adquirir conhecimento e não tem paciência para ler, consuma um TED Talk. Vou te falar, acho muito legal. Kelly, sua vez. Qual a sua dica? Então, eu vou dar uma dica de novo do Clóvis de Barros, porque hoje eu escutei um episódio dele, do Inédita Pamonha, de Momentos Virginais, e eu quero indicar, então, como eu já tinha indicado esse podcast de outra vez, mas agora eu quero indicar esse episódio em especial, que é o número 49, que ele fala, quem você quer ser? E ele fala disso que é o quanto às vezes a gente se torna caricato nos nossos próprios personagens porque a gente acredita que a gente é aquilo. Como se a gente fosse pré-determinado, a gente nascesse para ser alguma coisa. E às vezes e tem tudo a ver com o nosso podcast de hoje, do medo, porque ele fala que, por exemplo, isso às vezes nos traz essa segurança, porque a gente acredita que a gente é alguma coisa. Em termos de tantas possibilidades, a gente escolhe uma e, de uma certa maneira, isso nos reduz as nossas incertezas, né? Porque a gente acredita que a gente é aquilo, mas, ao mesmo tempo, de uma certa maneira poética, ele nos mostra que isso também nos limita, né? A gente deixa de ser várias outras coisas. Então, o medo também não deixa de ser isso, né? Uma verdade que a gente coloca dentro da gente, a gente acredita e também nos limita de um monte de coisa. Então, o podcast 49, Quem Você Quer Ser? Coloquei do Clóvis de Barros também. Mas aí, antes da gente ir para a dica do Eduardo, eu quero falar um pouquinho sobre isso que você falou, sobre o medo, né? Que a gente estava falando, o medo é importante, preserva, te salva, né? E tal, mas ele também te limita, não é? Eu acredito muito nisso, que a gente tem muito medo de coisas novas, a gente tem muito medo de tentar algo diferente, e aí a gente acaba vivendo numa mesmice. Então eu queria que o Eduardo falasse um pouquinho sobre isso, que tanto que você acha que o medo pode ser prejudicial, no sentido de evoluir, assim, de crescer. Luciana, então eu vou aproveitar a sua sugestão de falar sobre isso e vou aproveitar para dar a minha dica. Boa. Tratem os seus medos e façam terapias. Porque, às vezes, sabe, eu saio aqui do consultório e vou dirigindo para casa. Você tem que se controlar para não entrar num baixo astral, porque é impressionante como que algumas situações, alguns medos acabam limitando a vida das pessoas, sabe? Como você acaba tendo toda a condição do mundo de ter uma vida plena, uma vida feliz, e acaba tendo uma vida miserável, triste, depressiva, por adotar comportamento de fuga e esquiva com relação a alguns medos que você tem. Então, assim, façam terapia, tratem seus medos, vamos ampliar suas possibilidades de ser feliz, entendeu? Vamos aprender a entrar em contato com coisas boas, com aspectos positivos da vida, que é uma coisa que se fala muito pouco em psicoterapia, mas que eu particularmente bato muito em cima aqui no consultório, porque você pensar em ter uma vida boa, ele é algo que previne você de depressão, previne você de ficar desregulado emocionalmente, etc. e tal. Então, tratem seus medos, façam terapia, essa é a minha dica. Tem diferença psicoterapia para terapia? Psico é para doido? Olha só. Meu Deus, Eduardo do céu, você é meu terapeuta. Psicoterapeuta. Essa distinção, Luciano, ocorre porque no Brasil a terapia não é regulamentada do ponto de vista legal, entendeu? Tipo assim, se você é engenheiro civil, o CREA regulamenta as atividades que você pode fazer. Se você é terapeuta, você está no limbo. Então, geralmente, algumas pessoas falam psicoterapia
para fazer uma ligação com a psicologia, para deixar algo linkado a um aspecto mais institucional, a você ter uma formação, porque você não precisa ser formado em nada para ser terapeuta. Então, assim... É mesmo? Para fazer terapia, você pode fazer terapia com um podólogo. Você está fazendo a terapia dos pés. Verdade. Deus amado. Então, assim, geralmente as pessoas começaram a criar essa distinção de psicoterapia mais relacionado à atuação dos psicólogos. Mas isso aí é algo do senso comum, não existe nada oficial falando sobre isso, sabe? Nosso segundo quadro, meu amigão sem noção. Vou contar uma história aqui hilária ou sem noção. Nossa, ou de um amigo nosso, então, né? E o meu amigão sem noção de hoje sou eu mesma, porque eu sou minha amigão sem noção várias vezes, né? Eu quero contar para vocês de uma vez que eu vou fazer uma entrevista na Polícia Federal, aqui em Brasília, para trabalhar terceirizada. E aí eu fui na empresa terceira e tal, né? Trabalhar com outsourcing, né? Aí a empresa falou assim: olha, a vaga é para, tipo, auxiliar de pedreiro, tipo isso, né? Aí eu falei assim: não, tudo bem, é o que eu tô procurando, ser auxiliar de pedreiro. Quanto? Você é tanto. Eu falei assim: beleza, para ser auxiliar de pedreiro, esse valor tá razoável. Quando eu cheguei lá na Polícia Federal, que eu fui fazer a entrevista, eles começaram a me fazer umas perguntas muito alto nível, sabe? Aí eu falei assim: vem cá, mas a vaga de vocês não é para auxiliar de pedreiro? Não, a nossa vaga é para engenheiro civil. Aí eu falei assim: é porque o pessoal da empresa me falou que era outra coisa. Não, é porque assim, o valor da vaga é esse mesmo, tá certo. Mas a vaga, na verdade, é... Aí eu falei assim: tá bom, entendi. Tá bom, é só para esclarecer, vamos continuar. Aí o cara me fazia umas perguntas técnicas, aí eu tava bem com aquele estereótipo loira burra. Aí eu falei assim: eu não sei. Aí ele fazia outra pergunta, eu falei assim: será que é não sei o quê? Gente, bem o estereótipo de loira burra, né? Aí eles me perguntavam umas coisas e eu não sabia nada, respondia tudo errado e tal. Pessoal, então tá bom, a gente te liga e tal. Eu falei assim: beleza. Aí tô chegando no estacionamento para pegar o carro, aí o pessoal da empresa me liga. Eu falei: Luciana, o pessoal aí deu um feedback, disse que a entrevista não foi muito boa e tal. Aí eu falei assim: pois é, porque vocês me falaram que a vaga era para auxiliar de pedreiro trainee, e na verdade é para ser o dono do estabelecimento. Não, é porque é só formalidade, é só o nome de cargo. Eu falei assim: pois é, mas para ser o mestre de obra, para ser esse engenheiro de civil, né, eu vou querer ganhar mais. Aí ela: é porque é só esse valor que a gente tem. Eu falei assim: não, então não vai rolar não, mas obrigada por você ter me considerado, sair de lá pé da vida. E aí eu fui bem sem noção, porque o cara fazia entrevista, assim, tinha 3 pessoas fazendo uma entrevista comigo, e eu vi assim: não sei. Nossa, esqueci essa resposta. O pessoal falou assim: meu Deus do céu. Fui eu, essa pessoa, gente, pelo amor de Deus. Aqui não, João Kleber, falando de novo. Tem dó. Se fosse para ser aquela vaga, eu tinha respondido à altura. A hora que a mulher me mandou aquela, eu falei assim: então, deixa eu aproveitar que eu não vou ficar aqui mesmo, já. É isso aí. Eduardo, conta aí pra gente o seu amigão sem noção do dia. Rapaz, eu lembro uma vez que foi eu e 3 amigos meus, a gente foi para uma festa em Goiânia, né? Aí a gente foi de carro. Goiânia, né? Já começou assim. A gente estava em Goiânia, já, meu Deus. Não, a gente foi para uma festa em Goiânia, né? Aí, então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um bate-volta, né? A gente chega lá e tal, curte a festa, depois dorme 1 horinha no carro, bota café na padaria e volta, né? Aí beleza, aí o dono do carro justamente sumiu, sabe? A gente: cadê o cara e tal? Aí beleza, terminou a festa, a gente foi lá pro carro esperando o cara, né? Cara, o lugar foi esvaziando, o dia foi clareando e nada do cara. O bicho deve ter arrumado alguma mulher aí, deve ter... Daqui a pouco ele volta. E a gente ligando, nada. Cara, o sol foi esquentando, deu 9h30 da manhã, a gente: vamos procurar alguma coisa para comer. Cara, quebrado, morrendo de sono e tal. Quando dá 11 horas da manhã, ele atende. Falei: aí, bicho, cadê você? Ele: tô em casa. Em casa onde? Em Brasília. Filho de uma... Cadê meu carro? Aí ele perguntou. Eu falei: cara, teu carro tá aqui em Goiânia. Ele entrou errado no ônibus de uma excursão, estava completamente bêbado, voltou e deixou o carro e a gente lá. E a chave no bolso.
e a chave no bolso. Aí ele foi no aeroporto, mandou a chave lá pelo aeroporto. A gente foi no aeroporto, buscou a chave do carro, depois pegou o carro. Chegamos em Brasília, 10h30 da noite. Bicho, meu Deus. Goiânia, Las Vegas do Brasil é ótimo, é verdade. Caldas Country que eu digo. Não, hora que ele começou, uma festa em Goiânia, eu falei assim, vixe. As festas lá são boas. Né? Goiânia é top mesmo, eu gosto também, mas é tipo concorrência desleal a mulherada, né? Vou te falar que aqui a gente fica bem de boa, a mulherada de Brasília, que é considerada snob, né? Digamos assim. Então, lá, cara, elas se arrumam pra ir na padaria, bicho. É foda. Se você quiser sair de casa, você tem que estar mega produzida só pra competir com a mulherada. Até os barzinhos lá é concorrência desleal, né? Cara, tem um barzinho que eu fui, a última vez lá que eu fui com a minha noiva lá. Cara, você não vê um barzinho daquele em Brasília. A bebida deliciosa, os rangos deliciosos. Você fez, eu tinha um amigo que ia nos motéis em Goiânia, que são melhores que aqui. Não, ele saía daqui Mas, pra ir assim, em motel em Goiânia? Você é maluco, é? Uma época, né? Meu ex-marido e tal, e ele ouve o podcast. Não me odeie, não tem como. Você é meu amigão sem emoção, mas eu gosto de você. Você sabe, né? E tal. Uma vez a gente estava num show lá em Goiânia, a gente saiu daqui e tal, fomos pro show do Chiclete com Banana, lá em Goiânia, né? E eu aí acho que foi nessa festa que eu fiquei de fora lá com o Carlos. Eu tô brincando, eu não lembro. Eu entrei. Aí chega mais cedo, aí bebe, empolga, fica esperando e tal. Aí finalmente, depois que a gente já tava bêbado já, entra Chiclete com Banana. Cara, o primeiro acorde do Bel, blã, meu ex-marido vira e fala assim, preciso cagar. Aí, oi? Aí ele, sim. Aí eu falei assim, não, mas peraí, né? Aí agora? Assim, não tem como esperar, não. Aí eu falei assim, bicho, não é possível, a gente acabou de começar. Ixi, meu vídeo saiu aqui, peraí. Pior que ele sair com o menino, né, gente? Eu falei assim, mas acabou de começar. Aí, deixa eu mudar minha câmera aqui. Aí ele falou assim, não, mas olha, tem que ser agora. Aí eu falei assim, puta merda. Eu ainda tentei enrolar, saca? Mas aí não rolou. Aí a gente saiu, tipo, na primeira música, não tinha nem acabado a primeira música, a gente saiu, e aí fomos atrás, a gente não estava em hotel, né, a gente ia fazer um bate-volta só, e aí a gente parou num motel, no meio da estrada, na saída, e falei assim, não, de repente dá para chegar em Brasília e tal. Cara, a gente nem saiu de Goiânia. A gente foi parar num motel e tal, e eu fiquei lá esperando a sinfonia acabar, né, e tal, aí depois, e aí, bora? Eu falei assim, não, agora vamos dormir que acabou o clima total. Já que você contou essa daí, eu vou contar outra então. Eu lembro que eu estava numa festa em Porto Seguro uma vez, meu amigo veio com essa mesma conversa. Vambora. Eu falei, cara, não vou. Ele, pô, então me espera aqui. Aí eu achei que ele ia no banheiro, né? Cara, o cara não me volta todo molhado no meio da festa, foi cagado no mar, voltou encharcado no meio da festa. Ai, velho, pelo amor de Deus. Não, fala sério. Kelly, agora você pode contar, vai. Qual é o seu amigão sem noção? Então, para variar, o amigão sem noção sou eu mesma, entendeu? Ah, sim. E assim, aí o Eduardo vai me entender. Eu queimei meu filme para fazer mestrado na UNB essa semana no Facebook. Mas brincar, eu vou contar. Sabe o Lázaro, né? Eu gosto muito de sacanear as pessoas no Facebook. Eu sou uma pessoa muito treteira, né? E aí eu tenho um amigo que eu fiz uma matéria especial com ele na UNB. Que foi psicologia evolucionista, o Estevão. E aí ele postou uma coisa quando mataram o Lázaro. Mataram o Lázaro, o que? Esse verme acabou. Aí eu escrevi assim embaixo, assim, eu sou a favor de pessoas como ele serem doadas para a ciência, mas de uma maneira zoeira, gente. Eu sou defensora dos direitos humanos, né? Paz e amor, né, Eduardo? Aí uma pessoa lá respondeu assim, o que você quer? Aí esse meu amigo falou assim, isso mesmo, eu adoraria estudar esse cérebro. Tudo na zoeira. Para mim aquilo era um meme, as pessoas estavam entendendo que aquilo era uma piada. Aí um tal de Ricardo Moura responde assim, ó, o que você quer com esse cérebro? O que você vai ter lá? Não sei o que. Hã? O Ricardo Moura, ele é professor da UNB, ele dá aula do mestrado. Entendeu agora, meu drama? Aí
Aí eu virei, olha o que eu fiz com ele, gente. Eu não sabia que era o Ricardo Moura. Aí eu escrevi assim, ó, o que eu quero com esse cérebro? Finat Gage, manda lembranças. Finat Gage, se vocês não, assim, para quem não sabe, em 1800 foi a primeira pessoa que teve um cérebro lesionado e emparelhar o comportamento com funções cognitivas. Cara, eu comecei a tretar com o cara. Agora, imagine você tretando com o Piaget, ensinando um abecedário pro Piaget. Fudeu! Foi o que eu fiz com esse cara. Eu comecei a tretar com ele, como se ele fosse um qualquer. E ele é o cara. Olha só, eu fui no currículo dele para procurar sobre ele. Aí ele, o cara tem bacharel em psicologia, mestre em saúde da criança, doutor em neurociência. E eu tretando com o cara. E aí, não, eu só sei que no final o cara me comparou a Hitler. Ele perguntou se a Alemanha nazista. Olha só, se por acaso o Ricardo Moura um dia escutar o nosso podcast, eu peço humildemente desculpa. E se um dia eu quiser entrar como aluno especial da UNB, eu queimei o filme. A pessoa sem noção sou eu mesmo, gente. Gente, vamos para o nosso último quadro. Aceita que dói menos, uma verdade que a sociedade precisa aceitar, entendeu? Que é um quadro polêmico, porque geralmente o que é verdade para mim não é verdade para tantas outras pessoas. Hoje o nosso convidado, para variar, vai fechar aqui o nosso podcast de hoje. Então a Kelly hoje vai abrir. Kelly, qual o seu aceita que dói menos de hoje? Aceita que dói menos com KY100. Não, então, Meu Deus do céu. Tá sem, amiga. Vai sem pra doer mesmo. Tá vendo? Eu falei do efeito do álcool pro Eduardo. Então, eu quero falar sobre humildade. Porque, assim, muitas vezes os nossos medos também nos colocam como que se a gente tivesse que ser super-heróis, assim, termos uma capacidade acima das pessoas, tudo. E requer muita humildade até para que a gente controle o nosso medo. E eu acho que é importante a gente diferenciar o que é realmente uma humildade de uma virtude ou de um pecado, porque essa humildade também pode ser um pecado. Porque as pessoas confundem humildade com o quanto eu sei que eu sei, então eu não vou contar para as outras pessoas, vou ficar na minha. E isso não é uma virtude, isso pelo contrário, é uma vaidade. E a humildade real é aquela que a gente tem mais a ver com o que a gente sabe sobre a gente. E o que a gente sabe sobre a gente é muito pouco, então, na realidade, a gente não sabe. E aí que é a ideia do aceita que dói menos, é o seguinte, assim, aceita que você não sabe tudo. Aceita que você pode errar. Aceita que você pode estar errado. Aceita que você pode estar enganado. Aceita que você pode estar exagerando. Aceita que você pode estar supervalorizando. Com isso, você pelo menos tem um controle um pouquinho da sua ansiedade, você hesita e espera um pouco as coisas se revelarem. Então, aceita que você pode ser um idiota. Tipo, eu não posso mais fazer um mestrado na UNB. Amiga, aceitar que você pode ser um idiota... Por favor! Aceitar que você pode ser um idiota, isso aí é dos grandes desafios da humanidade. Ninguém quer aceitar. Aceita que você pode estar errado, sim, gente. Você pode estar redondamente errado. Não, sim, com certeza, claro, pode, mas então, é um desafio. Ser humilde nesse caso é um pouco isso, é você esperar um pouco e entender o contexto, não o que você acha, o que você acredita. Porque nessa nossa vaidade de querer controlar, a gente antecipa muito as coisas. Então, sossega um pouco, espera. Relaxa. Não vai tretando logo de cara, não. Miséria. Relaxa, Kelly. Maria. A minha verdade que eu trouxe hoje, meu aceita que dói menos, é o seguinte. Você não amadurece ao comemorar o aniversário. Você amadurece quando você se fode e consegue levantar e sair do outro lado. Pronto, essa é a minha verdade. Não é só porque você está fazendo um ano a mais, assim, eu estou uma pessoa mais velha, mais madura, assim, você só está fazendo um ano a mais, meu filho. Você tem que ficar se fudendo mesmo para poder sair do outro lado, assim, olha, aquela pessoa realmente está mais madura, né? Só é maduro mesmo quem já se fudeu um monte, eu acho. É a minha verdade. É isso aí. Agora, nesse momento, o terapeuta olha para mim e fala assim, segunda-feira a gente conversa sobre isso aí. Tá anotado aqui, temos pauta para a próxima sessão.
Ave Maria. Eu falei assim, como é que foi o final de semana? Eu não quero falar sobre isso. Ótimo, eu quero falar de um monte de coisa. Senta aí. Eduardo, conta pra gente encerrar hoje o nosso podcast, qual é o seu aceita que dói menos desse episódio? Não, eu acho que é interessante, né, como a gente estava falando de fobia, obviamente a gente fala do tratamento, e existe uma tendência muito grande, por exemplo, do psicólogo, assim como qualquer pessoa que domina uma área do conhecimento, de achar que sabe demais, de achar que é superior e etc e tal. Mas, enfim, existem inúmeros estudos, sabe, que mostram que que a gente sempre tende a supervalorizar o que a gente sabe, né? Eles fizeram um estudo em Londres falando assim, quão bom motorista você se acha? Cara, 70% das pessoas acham que estão acima da média, sabe? Mas se 70% está acima da média, por quem que sobra, sabe? Então, assim, eu acho que a aceita que dói menos é tipo assim, cara, a gente não sabe o tanto que a gente pensa que sabe. E eu acho que essa é uma ideia muito boa, sabe, para a gente manter o pé no chão e pensar muito bem, sabe, antes de tomar uma decisão, antes de falar alguma coisa, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que deve pautar muito a nossa conduta também. Boto fé. Encerrando hoje foi com chave de ouro mesmo. Gente, É o muito efeito. bom. Pode falar, Só amiga. para fechar o que o Eduardo está falando, tem um efeito chamado Dunning-Kruger. Como é que. Eu não sei pronunciar, vocês que são do inglês aí. Do inglês. Dunning-Kruger, né? Que é a ideia do que o idiota não sabe que é idiota, entendeu? Você também nunca sabe o que você sabe, entendeu? Às vezes o ambiente mostra isso melhor do que você pode racionalizar. Ninguém consegue ver por cima de si mesmo, Kelly. Sensacional. É verdade. Essa é uma grande humildade que a gente tem que ter. Porque não é só simplesmente... Porque às vezes a gente tem que também na clínica evitar muito esse controle entre o que o outro diz e quanto isso mexe com você. Sim. Mas na realidade, a gente às vezes tem que escutar o outro como um possível feedback do que você não está vendo sobre você. E no final das contas, quem vai ter que mediar isso é você com você mesmo. Se aquilo é uma verdade, você tem que corrigir. Se não, foda-se. Mas quem é que vai dizer esse foda-se? É você mesmo. Quem vai ousar falar? Quem? Raimundo Nonato. Raimundo Nonato! Eu ia falar isso agora. Gente, foi tão bom estar com vocês aqui hoje e tal. Foi muito gostoso. A gente falou, me diverti, passei mal e tal. E a gente terminou num timing perfeito, porque, olha, tá quase acabando aqui, tá certinho. O Eduardo tá congelado pra mim. Ele tá congelado pra você, amiga? Não, tá não. Ou não. Então é só pra mim mesmo, é a minha internet. Tá frio, mas eu não congelei tanto assim, não. Olha, gente, a Adélia falou assim, ó, viu? fico aqui a noite toda ouvindo vocês. Excelente live, parabéns. Obrigada, minha querida. Obrigada, gente, por ter ficado aqui até o final. Gente, foi muito legal mesmo. Obrigada pela participação de vocês aqui no chat. Eduardo, obrigada de novo você ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal. Pô, Luciana, eu que agradeço muito, sabe, vocês terem me convidado aí. Obrigado pelo convite, obrigado, Kelly. Valeu aí, tamo junto. Gente, um beijo pra vocês. Vocês que estão ouvindo a gente aqui, não deixa de seguir a gente nas redes sociais e o @lulubontempo, @Kelly Genari. E o seu, Eduardo, qual é o seu arroba? Psifobia Brasília. Psifobia Brasília. Caraca. A gente vai colocar aqui na descrição, vai ser fácil de achar, viu, gente? Vai estar tranquilo. Gente, um beijo pra vocês. Foi bom demais te ver beijão, aqui. até mais. Beijo, querido. Até mais. Tchau.